Olá, aventureiros das histórias! Eu sou a professora Alba Cristina Ortega e hoje vamos mergulhar juntos em um novo conto encantado, cheio de magia, emoção e diversão. Prepare o seu coração e venha comigo. A história está prestes a começar. O Véu de Penélope, versão de Andrew Lang. A longa espera de Penélope pelo retorno do marido da guerra de Troia talvez seja o conto supremo da fidelidade. A paciência, a criatividade, a constância e o amor da rainha de Ítaca fazem dela uma das personagens memoráveis da mitologia grega. A história é tirada da Odisseia de Homero e Odisseu é tratado por seu nome latino, Ulisses. De todos os heróis que lutaram contra a Troia, o mais sábio e astuto era Ulisses, rei de Ítaca. Contudo, ele foi para a guerra contrariado. Desejava ficar em casa, junto à esposa Penélope e ao filho Telêmaco. Mas a princesa da Grécia solicitou sua ajuda e ele acabou consentindo. A esposa lhe disse: Vá, Ulisses, que eu manterei a casa e o reino em segurança até o seu retorno. O pai idoso, o Laerte, também falou: Cumpra com seu dever, Ulisses, e que a sábia Atena antecipe o seu regresso. E assim, despedindo-se de Ítaca e de tudo que mais estimava, partiu com seus navios para a guerra de Troia. 10 longos anos se passaram e, enfim, chegaram notícias de que o desgastante cerco a Troia terminara. A cidade jazia em cinzas e os reis gregos estavam regressando para os seus domínios. Um a um, os heróis foram voltando para casa, mas não chegavam notícias de Ulisses e os seus companheiros. Todos os dias, Penélope, o jovem Telêmaco e o envelhecido Laerte postavam-se nos cais, esforçando-se para enxergar além das ondas. Mas não havia sinal onde se vislumbrasse a ponta de uma vela no ar, ou o brilho de remos na água. Os meses se passaram, e logo os anos, e nenhum sinal de Ulisses. Seus navios naufragaram e ele jaz no fundo do mar. Lamentou o velho Laerte, não mais tornando ao cais, e permanecendo daí por diante recluso em seus pequenos aposentos. Mas Penélope mantinha as esperanças sempre. Não está morto, e até ele voltar, resguardarei o seu belo reino. Todos os dias reservavam-lhe o lugar na mesa. Seu manto era colocado junto à poltrona. Seus aposentos eram conservados sempre limpos e seu grande arco, que pendia do teto do grande salão, era polido frequentemente. E assim se passaram mais 10 anos de vigília ininterrupta. Telêmaco já era um rapaz alto e bem educado. Em toda a Grécia só se falava da grande nobreza e beleza de Penélope. Mas que besteira, diziam os príncipes e fidalgos gregos, ficar na espera
eterna de Ulisses. Todos sabem que ele está morto. Ela deveria se casar com um de nós. Então, um a um, os fidalgos e príncipes da Grécia, que estavam à procura de uma esposa, partiram para Ítaca, na esperança de conquistar o amor de Penélope. Eram todos sujeitos arrogantes e insolentes, deleitados com a própria importância e riqueza. Iam direto para o palácio, sem serem convidados, pois sabiam que seriam tratados como hóspedes honrados, fossem bem-vindos ou não. E resolveram dizer-lhe o seguinte: Ora, Penélope, todos sabemos que Ulisses está morto. Estamos aqui como pretendentes à sua mão. Não recuse nossas propostas. Escolha um de nós e os outros irão embora. Mas Penélope respondeu, entristecida: Príncipes e heróis, não pode ser assim. Tenho certeza de que Ulisses está vivo e devo preservar o reino até que ele regresse. Retornar, isso ele não vai fazer. Escolha logo, Penélope. Mas ela implorou: Permitam-me esperar mais um mês. Tenho em meu tear um véu de linho ainda inacabado. Vou usá-lo como mortalha para nosso velho pai, Laerte, que está muito idoso e já não sobreviverá muito tempo. Se Ulisses não chegar até que esteja pronto, escolherei alguém embora contra a minha vontade. Os pretendentes concordaram e instalaram-se confortavelmente. Aproveitaram o melhor que puderam. Perdulários banqueteavam-se lautamente no suntuoso salão de refeições e beberam todos os vinhos da adega real. Foram hóspedes grosseirões e espalhafatosos, ocupando os outrora tranquilos aposentos do palácio, um insulto ao povo de Ítaca. Todos os dias, Penélope sentava-se ao tear e adiantava a confecção do véu. Olhem só como aumentou, dizia ela ao entardecer. Mas durante a noite, quando todos os pretendentes estavam dormindo, ela desfazia o trançado dos fios tecidos durante o dia. E assim, embora se mantivesse constantemente ocupada, nunca concluía o trabalho. Entretanto, as semanas foram passando e os pretendentes começaram a se irritar com a demora. E, impacientemente, perguntaram: Quando estará terminado esse véu? E Penélope respondeu: Tenho-me dedicado a ele diariamente, mas o progresso é muito lento. Um trabalho delicado assim não pode ser concluído às pressas. Mas um dos pretendentes, de nome Agelau, não se deu por satisfeito. Naquela noite, esgueirou-se silenciosamente pelo palácio e foi espiar a sala do tear. E viu Penélope ocupadíssima em desbaratar as tramas do tecido à luz de uma lamparina e sussurrando baixinho o nome de Ulisses. Na manhã seguinte, o segredo foi espalhado para todos os hóspedes indesejáveis, que disseram à rainha: Ora essa, vossa majestade, tem agido com muita astúcia, mas nós descobrimos seu segredo
O véu deverá ser concluído antes do próximo nascer do sol, e amanhã a escolha será feita. Não esperaremos mais. No dia seguinte, ao entardecer, os indesejáveis hóspedes se reuniram no grande salão. O banquete foi servido com muita comida, bebida, cantoria e festa. Fizeram tanto estardalhaço que o madeirame do palácio chegou a estremecer. Quando a balbúrdia atingiu o apogeu, Telêmaco adentrou o salão, acompanhado de Eumeu, o criado mais antigo e fiel de Ulisses. E juntos eles começaram a retirar os escudos e espadas que estavam pendurados nas paredes e balançavam com todo aquele alvoroço. O que estão fazendo com essas armas? Perguntaram os pretendentes, quando finalmente perceberam a presença do rapaz e do velho. E este lhes respondeu: estão se estragando com a poeira e a fumaça. Estará melhor na sala do tesouro. E Telêmaco acrescentou: mas deixaremos o velho arco de meu pai pendurado no teto do salão. Minha mãe o mantém limpo e polido diariamente, e sentiria muita falta se o retirássemos também. Ela não vai ter muito tempo mais para cuidar dele. Riram-se os pretendentes. Antes do fim do dia, Ítaca terá um novo rei. Naquele momento, um mendigo desconhecido entrou nos jardins do palácio. Tinha os pés descalços, a cabeça desprotegida e as roupas esfarrapadas. Aproximou-se da porta da cozinha, onde encontrava-se deitado, perto do fogo, um velho galgo, Argos. 20 anos antes, era o preferido de Ulisses e seu cão de caça mais fiel. Mas agora, tendo perdido os dentes e estando quase cego, era apenas vítima dos maus tratos dos pretendentes de Penélope. Ao perceber um mendigo atravessando os jardins vagarosamente, o cão levantou a cabeça para ver melhor. E logo despertou em seus velhos olhos uma vivacidade estranha. Abanou a cauda brandamente e tentou reunir as forças que ainda lhe restavam para se erguer. Olhou com carinho para o mendigo e soltou o longo uivo de alegria com que, em sua juventude, costumava saudar o dono. O mendigo se abaixou e acariciou o animal. Argos, meu velho amigo, sussurrou-lhe o mendigo. O cão fez um último esforço para pôr-se de pé e caiu, morto, mas com alegria estampada nos olhos. Instantes depois, o mendigo se postava na entrada do grande salão, onde pôde ser visto ao dirigir algumas palavras a Telêmaco e ao fiel Eumeu. O que quer aqui, seu velho esfarrapado? Perguntaram-lhe os pretendentes, jogando-lhe pedaços de pão contra a cabeça. Saia daqui! Vá embora! E naquele momento, porém, Penélope descia as escadas, imponente e bela, cercada de criados e aias. A rainha! A rainha! Gritaram os pretendentes. Ela veio escolher um de nós. Telêmaco, meu filho, disse ela, quem é esse pobre homem que nossos hóspedes tratam com tanta indelicadeza? Minha mãe, trata-se de um mendigo errantes que as ondas do mar lançaram em nossas praias na noite de ontem.
Diz que tem notícias de meu pai. Então, é preciso que me conte o que tem a dizer. Mas antes disso, deve descansar um pouco. Diante disso, o mendigo foi conduzido a um assento na outra extremidade do salão, e a rainha mandou que lhe proporcionassem alimentos e cuidados. Uma velha criada, que fora ama seca de Ulisses quando ele era criança, trouxe uma bacia com água e algumas toalhas. Ajoelhou-se diante do estranho e começou a lavar-lhe os pés. De repente, afastou-se assustada, entornando a bacia em seu alvoroço. "Ó Senhor, a cicatriz!" murmurou baixinho. "Minha querida ama", sussurrou-lhe o mendigo. "Foi sábia a sua descrição. Reconheceu-me pela antiga cicatriz que trago no joelho desde a infância. Guarde bem o segredo, pois estou ganhando tempo e a hora da vingança não tarda." Pois o mendigo, esfarrapado, era mesmo Ulisses, o rei. Só dentro de um pequeno barco, naquela exata manhã, ele fora jogado contra as praias de sua própria ilha. Identificou-se apenas para Telêmaco e o velho Eumeu. E por ordens suas, eles retiraram as armas das paredes do salão. Enquanto isso, os pretendentes tornaram a se reunir em torno da mesa de banquetes e promoveram uma balbúrdia ainda maior do que a anterior, e gritaram para a rainha: "Venha, adorável Penélope! Esse mendigo pode contar sua história amanhã. É hora de escolher seu novo marido. Decida logo!" "Fidalgos e príncipes", disse ela com a voz trêmula, "deixemos essa decisão nas mãos dos deuses. Vejam, lá está o arco de Ulisses, que só ele era capaz de vergar. Tentem demonstrar sua força ao vergá-lo, e eu escolherei aquele que demonstrar maior habilidade no arremesso da flecha." "Muito bem!" gritaram os pretendentes, já formando a fila para o teste. O primeiro pegou o arco nas mãos e tentou vergá-lo durante um bom tempo. Acabou perdendo a paciência, jogou o arco no chão e foi-se embora dizendo: "Só um gigante seria capaz de vergar um arco assim." E em seguida, os outros pretendentes empreenderam suas tentativas. Um de cada vez, mas todas as vezes foram em vão. "Talvez o velho mendigo queira entrar no concurso", disse um deles em tom de escárnio. Ulisses, vestido em seus andrajos, levantou-se e, com andar hesitante, cruzou o salão. Pegou o arco e pôs-se a examiná-lo, a observar o material bem polido, suas formas bem torneadas e as extremidades rígidas como ferro. E depois disse: "Tenho a impressão que em minha juventude já vi um arco assim." "Já chega!" gritaram os pretendentes. "Já chega! Vá embora, seu idiota!" De repente, operou-se enorme transformação. Quase sem fazer esforço, o mendigo vergou o arco e arremessou a flecha. Nesse momento, assumiu sua postura correta, demonstrando que, mesmo vestido de trapos, era um rei de cabeça aos pés. "Ulisses, Ulisses!" gritou Penélope. Os pretendentes emudeceram.
entraram imediatamente em pânico tresloucado e tentaram fugir do salão. Mas as flechas de Ulisses foram rápidas e certeiras. Nenhuma delas errou o alvo. Vingo-me assim daqueles que tentaram destruir o meu lar, bradou ele. E os desregrados pretendentes foram sucumbindo um a um. No dia seguinte, Ulisses se reuniu no grande salão com Penélope, Telêmaco e todos do castelo e contou-lhes a história de suas aventuras pelo mar. E Penélope, por sua vez, relatou todos os esforços empreendidos com toda a lealdade para manter o reino conforme lhe prometera, embora atormentada pelos insolentes e perversos pretendentes. Em seguida, trouxe de seus aposentos um rolo de pano branco e macio, muito delicado e de imensa beleza, e disse: É esse o véu, Ulisses. Prometi que no dia em que estivesse concluído, eu escolheria um marido e escolho você. O trecho que você acabou de ler é uma adaptação de um capítulo do poema épico Odisseia, escrito por Homero. O texto foi escrito originalmente em versos e é uma epopeia que narra todos os obstáculos pelos quais Ulisses passou antes de conseguir retornar à sua casa em Ítaca. Ulisses foi um dos grandes heróis da Guerra de Troia. A guerra durou 10 anos e Ulisses ainda demoraria mais 10 anos para conseguir chegar em casa. Ao todo, portanto, a espera de Penélope durou 20 anos. E aí, gostou dessa aventura? Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para ouvir muitas outras histórias incríveis. E lembre-se, toda história pode transformar o nosso dia. Até o próximo episódio. Tchau!